Graças a Deus a todos os irmãos que estão assistindo com a gente, de casa, os que estão mais distantes. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Nós estamos na nossa série do livro ou na epístola do apóstolo Paulo à igreja em Colossenses. Estamos no capítulo 1 e hoje nós iremos ler do verso 8 ao verso 12, dando continuidade a esta série tão importante para todos nós. Então você pode abrir aí a sua Bíblia ou pode acompanhar também aqui no projetor a leitura do texto bíblico. Colossenses capítulo 1, verso 8. Ele também, esse ele aqui é Epáfras. Epáfras também nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Até o verso 12, onde iremos caminhar nesta noite. Todos oram. Amém? Amém. 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 Jesus disse: quando orares, ou seja, todos vão orar. E devo estar comente. A pergunta que eu faço a você, como introdução para a reflexão desta noite: quando você ora, pelo que você ora? Quando você ora, pelo que você ora? E quando você ora, por quem você ora? Se Deus respondesse sim a todas as orações que você fez a semana passada, o que aconteceria? Se Deus respondesse sim a todas as orações que você fez a semana passada, qual seria o resultado? O reino de Deus avançaria? Pessoas seriam tocadas pelo Senhor? A vida de outras pessoas mudaria? Ou só a sua vida? O que nós temos hoje diante de nós é uma das mais brilhantes orações. Eu, esta semana, mergulhei aqui nessa oração do apóstolo Paulo pela igreja que está em Colossos. Nós vimos numa das mensagens anteriores dessa série que o apóstolo Paulo já havia orado pela igreja em ação de graças a Deus, agradecendo a Deus, porque na igreja em Colossos estava havendo fé, esperança, amor, eles estavam frutificando no Evangelho, estavam crescendo. Então Paulo ora agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Edward Eide escreveu um livro chamado A Teologia da Oração, e ele diz o seguinte: aquele que realmente ora tem uma visão mais aguda,
forma um julgamento mais sadio. Aquele que ora elabora planos mais inteligentes. Aquele que ora obtém um domínio maior sobre as circunstâncias e mantém relações mais criativas com as pessoas, algo que jamais ele poderia alcançar sem a oração. E Paulo, o apóstolo Paulo, está orando por uma igreja que, diríamos, está indo tudo bem com essa igreja. A igreja de Colossos está indo bem, obrigado. E aí você pergunta, mas tem que orar por uma igreja que está indo bem? Sim. Temos que orar por pessoas que estão indo bem? Sim. O apóstolo Paulo nos ensina essa noite, independente das circunstâncias que alguém esteja vivendo, nós devemos sempre orar. Porque percebem que, humanamente falando, sem sermos instruídos pelo Senhor, nós terminamos orando só por pessoas que estão com necessidades. Nós ficamos orando só por necessidades. Nós ficamos orando só por situações em que as coisas não vão bem. E aqui não. O apóstolo Paulo está orando por uma igreja onde tudo está correndo muito bem. Muito bem. Aliás, ele começa dizendo o seguinte: Epáfras, que é o pastor de vocês, lembra a semana passada que nós falamos sobre Epáfras? Epáfras, que é o pastor de vocês, esse irmão empenhado na pregação do Evangelho, esse irmão que levou o Evangelho genuíno para vocês, esse irmão que tem se dedicado integralmente para que vocês conheçam o Evangelho do Senhor Jesus, e isso tem frutificado em vocês, e nem só em vocês aqui de Colossos, mas também nos irmãos da igreja de Herápolis e na igreja de Laodiceia, que, como dissemos aqui, provavelmente também foram igrejas fundadas pelo irmão Epáfras. Essa igreja está, diríamos assim, de vento em polpa, uma igreja abençoadíssima. E quando o Epáfras vai dar um relatório para o apóstolo Paulo sobre a igreja de Colossos, o apóstolo Paulo diz, o Epáfras diz para o apóstolo Paulo, que o amor tem se aperfeiçoado na vida dos irmãos pelo Espírito. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo de qualquer pastor, esse é o desejo da igreja, que o amor cresça entre os irmãos, este amor que nos é comunicado pelo Espírito de Deus, esse ágape que vem de Deus, que seja aperfeiçoado em nós. Esse é o nosso grande desejo, e isso na igreja de Colossos está assim multiplicado, está assim de forma abundante. E aí a gente lê e pensa assim, bom, não precisa mais orar por essa igreja. Não. O apóstolo Paulo diz, desde que ouvi falar que vocês estão sendo aperfeiçoados no amor, este amor comunicado pelo Espírito de Deus, e que vocês estão crescendo e frutificando, então eu não parei de orar. Aí que eu intensifiquei as minhas orações. E orei para quê? Eu orei por quê? Orei para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Paulo está orando para aquela igreja que está prosperando, está frutificando, para que essa igreja seja cheia do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Aqui há duas coisas importantes nessa oração do apóstolo Paulo. A primeira delas é que o apóstolo Paulo tem consciência da vontade de Deus. Em segundo lugar, é que o apóstolo Paulo tem consciência da vida dos irmãos que estão na igreja de Colossos. As nossas orações
precisam caminhar dentro desse ambiente de consciência. Eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, conheço a sua vontade e conheço os irmãos e as pessoas que caminham comigo em obediência a esse Deus, servindo a esse Deus, frutificando diante dele por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo a nós que, independente do nível em que está uma igreja local, seja indo muito bem, ou seja ainda engatinhando na fé, essa igreja precisa de conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é essencial para o nosso crescimento espiritual. Sem conhecimento da vontade de Deus, a gente não pode agradar a Deus. Porque como você vai agradar a Deus se você não sabe o que Deus deseja? Você não conhece a Deus, você não conhece a sua vontade, os seus desígnios, os seus decretos. Aconteceu um problema lá na época do profeta Oséias. Havia um grande problema com a igreja na época do profeta Oséias, mas não era um problema de culto. Tinha culto, tinha louvor, tinha adoração, tinha ofertório, tinha templo, tinha tudo. Mas o Senhor disse por meio do profeta: o povo está perecendo. Por quê? Por falta de conhecimento. Então o problema não era culto, não era ofertório, não era canção, não era nada disso, faltava conhecimento. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E conhecimento que Deus está dizendo lá, naquele tempo do profeta Oséias, é que faltava verdade, faltava bondade. E então havia muito crime, muito homicídio, muita falsidade, havia muita prostituição. Porque faltava conhecimento de Deus. Por isso que, ao caminhar lendo o livro do profeta Oséias, a gente chega no capítulo 6, onde o profeta vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja de Efésios, ou a igreja que está em Éfeso, no capítulo 3, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer que uma igreja sem conhecimento da vontade de Deus é uma igreja de meninos. Gente que é levada por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de conhecimento. Gente que não é aperfeiçoada no conhecimento de Deus. Então, esse é o desejo de Paulo. Esta é a oração de Paulo por aquela igreja, para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Agora, qual é o nosso problema? É que nós misturamos conhecer a vontade de Deus com entender a vontade de Deus. Nós ficamos muito mais preocupados e gastamos o nosso tempo para entender a vontade de Deus, ao invés de investirmos o nosso tempo em conhecer a vontade de Deus. Porque quando nós buscamos entender a vontade de Deus, nós estamos querendo saber como Deus funciona. Como é que Deus age? Qual é a matemática que chega ao resultado certo, do qual eu diga: se eu fizer isso aqui, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, nós estamos querendo entender como Deus é, para a gente utilizar as ferramentas que nós temos para poder lidar com esse Deus. E quanto mais nós fazemos isso, menos nós conhecemos a Deus. E quanto mais nós queremos
conhecemos a sua vontade. Quanto mais nós queremos conhecer como Deus resolve as coisas, menos nós conhecemos a sua natureza. Porque Deus é um ser infinito. Deus não cabe em nenhuma matemática. Deus não cabe em nenhum plano humano. Deus não cabe aqui. Deus não cabe aqui. Deus não cabe no universo. Deus não cabe no tempo. Deus não cabe no espaço. Ele é o Deus supremo. Nada é possível conter Deus, nem um raciocínio, nem um entendimento, nem uma fórmula designa quem Deus de fato é. E o apóstolo Paulo está orando pela igreja exatamente para a igreja não cair nesse problema de querer entender Deus. Ele está orando dizendo: eu quero que vocês sejam cheios da vontade de Deus, porque conhecer a vontade de Deus é conhecer as motivações pelas quais Deus disse que eu devo fazer isso. Conhecer a Deus é saber as motivações pelas quais Deus disse que eu devo andar conforme a sua palavra. Congregar é entender por que Deus diz que eu tenho de congregar. Por que Deus diz que eu tenho de contribuir? Por que Deus diz que eu tenho de amar? Então isso é conhecer as motivações pelos quais Deus nos mostra a sua vontade. E muitas vezes nós pecamos aqui tentando entender. Então o desafio pelo qual Paulo está orando para aquela igreja é o desafio de que a gente conheça a Deus não por aquilo que a gente percebe de Deus, porque o que a gente percebe de Deus é muito pequeno, é a minha percepção sobre Deus, é o que eu penso que Deus é, mas Deus não é o que eu penso que Ele é. Deus é o que é. E aí o Paulo diz que só é possível conhecer a vontade de Deus se você for cheio dele. Cheio. Então ele tem de entrar em você e encher você. Conhecer a Deus é ser cheio dele, é ter a sua natureza, é ser absorvido por ele. É Ele se instalar em você e encher você, de modo que não haja um vazio na sua vida que não seja conhecimento da vontade de Deus. Todo vazio da sua vida que não é preenchido pela vontade de Deus é o seu fracasso, é a sua tentação, é a sua queda, é o seu motivo de desespero, é aquilo que te leva para as trevas. Todo vazio em nós que não é preenchido pela vontade, pelo conhecimento da vontade de Deus, nos leva a andar conforme o nosso desejo. Então ele está orando e dizendo: eu estou orando para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Mas olhem só, Paulo poderia ter parado por aqui, o apóstolo Paulo, mas não. Ele continuou. Ele disse: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em toda sabedoria e em discernimento espiritual. Conhecimento de Deus sem sabedoria não nos conduz a andar conforme a vontade de Deus. Nós precisamos do conhecimento de Deus, da sua vontade, mas precisamos de sabedoria de Deus para que este conhecimento de Deus
seja aplicado na nossa vida. Quantos ainda se lembram de Proverbiano? Lembram-se de Proverbiano? Qual é o fundamento da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer a vontade de Deus, se aplicar em fazer a vontade de Deus, é o princípio da sabedoria. Então, conhecimento sem sabedoria só gera alguém com uma mente enfatuada, ou alguém cujo coração está cheio de si, tem conhecimento de Deus, mas não tem sabedoria e discernimento para fazer com que esse conhecimento seja aplicado na sua vida cotidiana, no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa, nos seus negócios, onde você anda. Então Paulo está dizendo àquela igreja e a nós precisamos ser cheios do conhecimento de Deus, em toda a sabedoria e discernimento espiritual. Não é apenas o conhecimento pelo conhecimento. O profeta Jeremias, no capítulo 9 do seu livro, versos 23 e 24, ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo ou pratico, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam. Olha só, Deus está dizendo que você tem que se gloriar no conhecimento dele, em conhecê-lo, e em conhecendo, praticar, porque ele faz isso. Deus pratica a justiça, a lealdade, a retidão. Então, dizendo, aquele que me conhece e recebe sabedoria e discernimento espiritual, passa a viver praticando o conhecimento que recebeu de mim. Só que o apóstolo Paulo está orando por uma igreja que está frutificando para que isso aconteça, porque isso só acontece mediante a oração. Por que eu não conheço a vontade de Deus? Porque você não está orando. Por que eu não sei colocar em prática a vontade de Deus? Porque você não está orando, ou não tem alguém orando com você ou por você. Por que eu não consigo caminhar conforme a palavra de Deus? Porque você não está orando. O apóstolo Paulo está nos ensinando uma coisa aqui, irmãos: sem oração você não conhece a vontade de Deus e não tem sabedoria para aplicar essa vontade de Deus no seu dia a dia. O conhecimento pode te conduzir para uma tolice, mas a sabedoria expulsa essa tolice. O conhecimento pode ser e ter a força de um cavalo, mas a sabedoria é quem dirige. Então, conhecimento para o apóstolo Paulo está sempre aliado à sabedoria. Conhecimento de Deus é unido à sabedoria. E esse discernimento espiritual, esse conhecimento de Deus, essa experiência é recepcionada no nosso coração, dentro de nós, pela verdade de Deus, pela leitura da palavra do Senhor, pela oração, pela intercessão, por todos os santos, por nos colocarmos diante de Deus e nos submetermos à sua vontade. Ora, então eu preciso de
ser cheio do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e discernimento espiritual. Para quê? Verso 10 do texto que nós estamos lendo. Para que possais viver de maneira digna do Senhor. Para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Deus então nos enche do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e discernimento espiritual. Não é para a gente sentar, não é para a gente parar, não é para a gente acumular essa riqueza, mas ele diz que é para a gente andar, é para a gente andar de modo digno do nosso Senhor. Ou traduzindo, é para a gente andar de modo que a gente não envergonhe o nosso Senhor, para a gente andar de modo como anda o nosso Rei, semelhante àquele que nós professamos o seu nome, aquele que nós acabamos de cantar a Ele a glória. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam orar para que sejam cheios da sua vontade em toda a sabedoria, discernindo todas as coisas, para que vocês andem dignamente, não envergonhando o seu nome. Aleluia. O conhecimento da vontade de Deus é para nos colocar em ação e andar conforme a sua vontade. E quem é o nosso modelo? Quem foi que andou aqui na terra fazendo a vontade do seu Pai? Quem andou por aqui cheio de conhecimento da vontade do seu Pai, cheio da sabedoria do Espírito, andou entre os homens fazendo a vontade do seu Pai, dignificando o nome do seu Pai, glorificando o nome do seu Pai, exaltando o nome do seu Pai? O apóstolo Paulo está dizendo: andem como Jesus, vivam como Jesus, caminhem como Jesus. William Barclay, que é um teólogo bastante conceituado, ele diz que o grande problema da vida não é saber o que fazer, mas fazer. Todo mundo sabe disso. Em geral, nós estamos bem cientes, em qualquer situação, do que devemos fazer. O nosso problema é colocar esse conhecimento do que sabemos que deve ser feito em ação. Esse é o ponto. E o apóstolo Paulo está dizendo: só se nós orarmos uns pelos outros. Só se nós orarmos uns pelos outros. Pela sua vontade, pela minha vontade pessoal, carnal, isso não acontecerá. Portanto, irmãos, nós aprendemos essa noite que conhecer a vontade de Deus é a nossa primeira responsabilidade como cristão. Certo? Conhecer a vontade de Deus é a nossa primeira responsabilidade como cristãos. É criar esse relacionamento. É se não criar, isso já foi criado por Deus, mas é se entregar a esse relacionamento com o nosso Pai por meio do Espírito Santo. A gente só conhece a Deus e a sua vontade se nós nos relacionarmos com Ele. Funciona assim, de modo simples. Por exemplo, tem pessoas que ainda insistem em me oferecer cheiro verde. Por que uma pessoa me oferece cheiro verde? Porque não me conhece. Nenhum de vocês faria isso. Eu penso
conhecemos e somos conhecidos, nós sabemos exatamente qual é a vontade. Eu sei, por exemplo, algumas vontades do Samuel, mas a Fabi sabe milhões de vezes mais do que eu. Muito mais. Por quê? Por causa da intimidade, por causa do relacionamento. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se você não se deixar relacionar, se você não for cheio, você não vai conhecer. E ele está orando para que aquela igreja seja cheia do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo também, escrevendo para a igreja em Roma, na sua carta aos Romanos, ele diz, lá no capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, né? Não crie a forma deste mundo, não se deixe formar como este mundo, não se deixe formatar como este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você possa experimentar o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha! Cheio do conhecimento dele, cheio de sabedoria, aprendendo a discernir todas as coisas, a sua mente é renovada. E em renovação de mente você experimenta e vai comprovar, essa tradução ali, vai comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Então, há muitas coisas pelas quais nós poderíamos orar uns pelos outros. Há muitas coisas. Mas não há nada mais importante de orar por alguém para que essa pessoa seja cheia do conhecimento da vontade de Deus, cheia de sabedoria e discernimento espiritual. Mesmo que essa pessoa esteja indo muito bem, que a gente sempre ore uns pelos outros. Então, às vezes, se você ajoelhar e assim não tiver nenhuma razão, não lembrar de nenhuma razão para orar por mim, lembre-se dessa oração do apóstolo Paulo e diga: Senhor, encha o pastor Eliel do conhecimento da sua vontade, de discernimento espiritual, encha-o de sabedoria. Você vai estar cooperando com o meu crescimento e frutificação espiritual. E o apóstolo Paulo diz: se cada um de nós fizermos isso para com os outros, nós vamos experimentar na igreja local essa bênção que está acontecendo aqui na igreja de Colossos, onde Cristo em nós passa a ser a esperança da vida. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nós vamos continuar lendo esta maravilhosa carta de Paulo àquela igreja e que chega tão fresquinha para o nosso coração aqui no nosso tempo.